Muito bem, muito boa tarde a todos que estão aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que verão essa aula em algum momento aí gravada. O meu nome é Heitor Fagundes, eu sou psicoterapeuta e sou facilitador da metodologia Petro de autoconhecimento. E hoje a gente vai falar dos conflitos no mundo da dualidade, que são o nosso mundo. A gente vive num mundo de dualidade, tem homem, mulher, né, princípios masculino, feminino, e a gente vai falar muito dos nossos conflitos que a gente vive sobre certo e errado, bom e ruim. Então, esse é o tema da nossa aula hoje, como lidar com isso de uma forma madura, que é uma das coisas que o Petro mais traz, né? Esse lugar mais maduro de olhar para a vida. E esse tema da dualidade é um tema central, porque se a gente consegue começar a olhar para a vida e para as dualidades que existem na nossa vida, com acolhimento, com absorção do que cada parte tem de melhor e de que cada parte tem de distorcida, a gente transforma muito a nossa forma de ver a vida. Então, esse é o nosso tema de hoje. Para quem está vendo gravado, não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. E antes da gente começar, eu gosto sempre de fazer uma pequena explicação do que é o Petro, que é um caminho de autoconhecimento, de origem espiritual, que fala dos temas na vida humana, da nossa vida. E por que de origem espiritual? Porque foram 258 palestras canalizadas por uma médium, Eva Pierracos, entre março de 57 e janeiro de 79. Todo esse conteúdo é organizado pela, desculpa, Petro Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Petro Brasil a utilizar esse material dentro de certas normas, inclusive no que se refere à formação de facilitadores, helpers, e todo o copyright, né, desse material. E ao longo desse caminho de autoconhecimento, a gente usa 5 ferramentas, que é a prece, a meditação, a leitura das palestras, o estudo das palestras, que é diferente ler e estudar. Nessa aula aberta, a gente vai caminhar um pouco nas duas direções. A gente vai ler alguns trechos, mas também vai estudar isso. E no grupo de estudos, o estudo ainda é mais profundo, porque traz aquilo para a sua vida pessoal, estuda o conteúdo das palestras na sua vida. E um exercício que a gente faz, que é o exercício da revisão diária, que é um exercício que o guia do Petro, né, essa entidade que a Eva Pierracos canalizou, a gente denomina de guia, e ele ensina lá esse exercício da revisão diária. Quem quiser mais informações, pode procurar no site vhterapias.com.br, que é onde eu também tenho um vídeo que explica mais detalhes, e também pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer explicar. Então, para a gente começar, eu vou convidar você a achar um lugar um pouco mais silencioso, onde você possa estar tranquilo, tranquila, para a gente começar com as duas primeiras ferramentas, que é a prece e a meditação. Então, te convido a se sentar em uma posição em que você se sinta confortável, seguro, estável, de preferência sentado com os pés no chão, com as palmas das mãos viradas para cima e as mãos apoiadas nas coxas. A palma da mão para cima é para se colocar receptivo ou receptiva às energias positivas que estão envolvidas com a egrégora do Petro e com o estudo e a leitura dessas palavras. Respire tranquilamente e vai iniciando com uma prece por si mesmo, por si mesma, nesse momento de estudo, de autoconhecimento, de conexão espiritual. E nesse período eu vou ficar 1 minuto em silêncio, para que depois a gente continue saindo da prece e indo para a meditação.
Nesse estado, eu te convido a levar a sua atenção para a sola dos seus pés, percebendo o contato dos pés com o chão ou com o calçado, representando o chegar no aqui e agora, estar aqui. Tá levando a sua atenção para os seus pés como um todo, tornozelos, panturrilha, canela, joelhos, coxas, quadril, costas, coluna vertebral, respirando tranquilamente. Vai levando a sua atenção para a barriga, para o diafragma, para o peito, os ombros, os braços, as mãos. Vai levando a sua atenção para o seu pescoço, nuca, queixo, boca, nariz, olhos, testa, topo da cabeça. Respirando tranquilamente, percebendo que você entrou em contato com todo o seu corpo. E nesse estado, eu te convido a se lembrar das pessoas que você ama, percebendo o que acontece no seu corpo quando você se conecta com as pessoas que você ama. Talvez você tenha a ideia de que algumas pessoas você tem que amar. Que amar é uma obrigação. Se isso acontecer, apenas acolha como uma realidade desse momento. E talvez também você identifique pessoas que você simplesmente ama, não por obrigação, porque isso pulsa em você. Apenas observe. E agora eu te convido para você ir se lembrando das pessoas que você sente que te amam. Perceba como seu corpo reage à consciência de que essas pessoas existem. Ou, caso você não identifique ninguém,
Apenas acolha e veja o que acontece com você quando você reconhece a inexistência de pessoas que te amam, pelas quais você se sente amado ou amada neste momento. E nesse estado, eu te convido para se abrir para as primeiras palavras do guia nesta palestra. Saudações. Deus abençoe a todos vocês, meus queridíssimos amigos. Abençoada seja esta hora. Nesse estado, convidamos a egrégora do Péssor, o nosso eu maior para estar aqui, para que a gente comece essa aula. Lentamente, pode ir abrindo os olhos. Muito bem. Espero que estejam todos bem. Vamos para o começo. Walter, você consegue ler esse primeiro slide? A dualidade cria confusão. No nível mais superficial do seu subconsciente, penetramos em um nível no qual é travada uma batalha entre opostos, o mundo da dualidade. Isso cria em sua vida uma tremenda confusão. A confusão da dualidade existe em muitos aspectos. Está relacionada às grandes questões, bem como às aparentes menores. Os grandes opostos são vida e morte, felicidade e infelicidade, amor e egoísmo, luz e escuridão. Sua confusão acontece porque é uma atitude com relação à vida que deveria levá-los à meta desejada, com frequência traz, pelo menos em parte, a realidade indesejada. É preciso muita honestidade consigo mesmo e conscientização para entender esse fenômeno e detectar o erro interno de ação e reação de sua parte, que é responsável por esse resultado confuso. Começa já pegando forte, assim. O que te chamou mais atenção aqui nesse slide? Bem, primeiro eu diria que a ideia que naturalmente nós temos é de acreditar que a vida se manifesta a partir de nós como uma realidade autônoma, né? Como se fosse algo que acontecesse kármico, meu karma é isso e aquilo, né? E não, naturalmente, não tendemos a perceber e entender que, de fato, somos nós os criadores da nossa realidade, absolutamente. Como diz o próprio guia, é como um cálculo matemático. Se você somar 2 mais 2, na realidade matemática é 4, não é 3. Né? Então, a vida se manifesta como um resultado preciso, inconfundível de tudo que nos acontece, é resultado da nossa mente. Até quando alguém me agride, numa situação, como exemplo, a qual eu não esperava, o guia orienta que 50% é seu. E eu tenho um amigo, ele é um amigo, mestre, não sei se você conhece, você disse São Paulo, Adenauer Novaes, né? Que é um grande líder espiritual em Salvador, e ele diz o seguinte, que é, você recebeu, é seu. Chegou para você, é seu, meu amigo. Entendeu? Não tem como fugir. Pegou, eu gosto da frase, pegou, bateu, toma que é teu. Mas é, exatamente. Então, o que eu entendo que o guia está nos dizendo aqui é que, para que a gente tome consciência desses aspectos em nós, é preciso que a gente mergulhe e se confronte e confronte as nossas verdades, né? Porque como há uma dualidade, então tendemos a negar, a mentir, a fingir aquilo que somos de fato, em termos de sentimentos, de pensamentos,
né? E isso cria uma grande confusão, porque temos medo, vergonha, né, de mostrar para nós próprios quem somos de fato, o que pensamos de fato, o que sentimos de fato. Então, é mais ou menos por aí, é assim que eu entendo, Heitor. Você trouxe várias coisas que o guia fala em diferentes palestras, né? Mas aqui ele está pegando um subgrupo disso, falando da dualidade especificamente. Então, o que ele fala, para abrir essa palestra, que a gente vai falar justamente de dualidade com muita profundidade, ele está começando a trazer de que, primeiro, nós temos dentro de nós uma batalha de opostos. E só de reconhecer isso, às vezes já dá um alívio, falar, é verdade, isso acontece. E saber disso nos ajuda a nos colocar numa posição terceira, vamos dizer assim. Tem essa parte minha brigando com essa parte minha. Se eu fico achando que eu sou isso, eu sou aquilo, eu fico no meio dessa batalha sem me achar muito bem. Agora, se eu consigo dar um passo para trás e olhar essas duas partes, eu já começo a, pelo menos, aceitar que isso é tenso dentro de mim, é confuso dentro de mim. E da onde e quais são essas batalhas? Uma parte que quer viver, uma parte que talvez até queira morrer ou quer estagnar, não quer ir para a vida. Uma parte que vê a felicidade da vida, outra parte fala que essa vida não serve para nada, é tudo ruim. Então, essas dualidades existem dentro de nós. E aí, ele está chamando atenção para isso e para um outro ponto, que é o que ele vai aprofundar na palestra, que é o seguinte. Quando ele fala assim, só confusão acontece porque uma atitude em relação à vida que deveria levá-los à meta desejada. Vamos dizer assim, eu decidi que agora eu vou fazer um projeto, nossa, que está ligado com o meu melhor, que vai ser assim, eu vou fazer com todo amor, todo carinho, então eu vou nessa direção. Só que, por acaso, acontecem umas resistências, umas coisas não dão certo. E aí o que ele está dizendo é que a gente tende a se revoltar um pouco com isso. Porque não, se eu estou fazendo algo que é para o melhor, não devia trazer nada de indesejado. E traz. Então, essa conscientização que ele vai com. E a gente fica confuso, fala, peraí, mas eu estou fazendo do meu melhor, por que tá assim? Né? E é isso que ele vai explorar mais. Mas o principal é saber que existe essa guerra interna e isso gera confusão. Então, e confusão às vezes é uma energia muito ruim de lidar, ela fica na nossa cabeça meio. Então, ele está começando a introduzir a dualidade também como geradora de confusão. Tudo bem? Certíssimo, certíssimo, Heitor, certíssimo. Então, eu vou ler esse segundo slide. A Se eu, dualidade e a se eu morte. voltaria rapidamente o outro Sim? print. Opa, Pode obrigado, hein, falar. Wagner? Pronto, não, é isso mesmo. Valeu, peguei. Tá bom. A dualidade e a morte. O anseio original é pela felicidade suprema, mas a vida na Terra proíbe tal realização. Essa proibição cria o mundo da dualidade, portanto, o conflito. A vida na Terra contém a morte física. Mesmo que removamos muitas das misérias da vida por serem desnecessárias e criadas a partir da confusão, mesmo assim a morte física permanece. A humanidade tenta lidar com esse problema durante toda a sua existência. Infelizmente, a maneira como o homem tentou estava fadada ao fracasso. É tão insatisfatória quanto fazem tentativas inconscientes de solucionar o assim chamado problema psicológico em sua vida por meio de atalhos, evasões e com medo de encarar o problema de frente. Em vez disso, sobrepõe respostas já prontas, que podem até mesmo ser verdadeiras como tal, mas não são verdadeiras para vocês, porque não chegaram a elas por meio da força e coragem que advém somente de encarar a questão e assim as evitando por meio de fraqueza. Então, aqui, ele vai, de novo, nos chamar à responsabilidade de encarar os nossos problemas. Mas vamos por partes. Então, no começo, ele já alerta de que essa felicidade suprema, que lá no fundo a gente sabe que a gente é merecedor dela como alma, né? A vida na Terra proíbe essa realização plena. A gente vai ter momentos e vai ter momentos onde a gente não vai estar nesse lugar de
prazer supremo e felicidade suprema. E isso já cria um conflito, porque uma parte de nós fala, não, eu queria estar sempre nessa felicidade suprema. Então já é um conflito. E depois o tema da morte física, que por mais que a gente faça, né, por mais que a gente remova tudo, a morte física permanece. Então isso é também uma angústia, talvez lá no fundo, não adianta eu fazer tudo certinho, eu vou vencer a morte? Não vai. A morte física permanece. Claro que talvez ela seja um pouco mais postergada, tal, o que também mostra o nosso anseio pela vida, né? Com essas mazelas todas aí, a gente quer a vida. Então, isso também é uma coisa importante de notar. Mas ele faz um terceiro alerta, que muitas vezes a gente faz essa busca por prolongar a vida, ou mesmo por lidar com os nossos problemas psicológicos, por meio de atalhos. Que atalhos? Drogas, fórmulas prontas, crenças novas. Crenças, por exemplo, se eu pensar positivo, tudo vai ser positivo na minha vida. Aí eu fico pensando positivo, positivo, positivo e não vejo, não encaro certos problemas de frente. Então, o que ele vai trazer é que não adianta colocar a resposta pronta, porque respostas prontas, elas, elas atrasam o seu desenvolvimento. Fala assim, se eu fizer as pazes com a minha mãe, a minha vida vai melhorar. Sei. Você vai lá, tenta fazer as pazes com a sua mãe e vê se a vida melhora. Se melhorar, para você funciona. Não, se para você não melhorar, para você não funciona. Que é aqui onde ele fala assim, ó, essas fórmulas prontas, elas podem ser verdadeiras como tal, mas que não são verdadeiras para vocês, porque você não chegou a ela por meio da força e da coragem que vem só quando você encara o problema. Então, aí está a sua realidade. Então, você pode até testar uma fórmula pronta, mas sem a garantia de que aquela fórmula pronta vai ser boa para você. E também, se você encarar um problema, mesmo sem fórmula pronta nenhuma, você vai encarar, vai aprender o seu jeito de lidar com aquilo. A hora que você chegar numa boa resposta, você tem a sua fórmula, o seu jeito de resolver. Alguma dúvida? Não. Eu achei que nesse final somente, quando ele resume aqui, né, eu achei que ele ia se referir exatamente à necessidade e à importância da gente encarar as questões nossas, né, e, sim, as evitando por medo e fraqueza. Ou seja, que seria para a gente poder encarar as nossas verdades, objetivando se conhecer mais e poder estar melhor consigo mesmo, entendeu? Sem dúvida. Agora, até a motivação para atravessar a nossa fraqueza nem sempre precisa ser o autoconhecimento. Muita gente que Sim, gosta de autoconhecimento acha pronto. ótimo, mas se Muito você bem. tem um problema, sei lá, financeiro, de relacionamento, etc., se você encara ele, você tem a chance de ganhar a sua segurança pessoal, porque você vai atrás de atravessar aquele problema. Mesmo que fulano diga, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, você devia fazer aquilo. Hoje em dia, então, na internet tem fórmula pronta para tudo, assim. Então, você pode ouvir isso tudo, mas a hora que você encara e atravessa, você ganha essa verdadeira coragem, essa verdadeira segurança, porque você atravessou do seu jeito, Confiança. né? E é uma confiança que vem da experiência. Então, às vezes, talvez uma pessoa menos ligada no autoconhecimento nem vai se conhecer tanto, sim, mas vai ganhar segurança, porque ela atravessou aquele desafio. E encontrar a solução que ela busca, né? Ou a realização. Exato. E encontrou a solução dela, ela já está mais forte, ela já está mais feliz e ela já fez o trabalho. Você pode ler esse, Walter? Lidando com a morte. Há duas maneiras principais pelas quais o inconsciente tenta lidar com a morte. Ambas se baseiam na negação, uma pela evasão e a outra pela precipitação deliberada. Em ambas as alternativas, lutam tensamente contra a morte. Quando uso a palavra morte, não me refiro apenas à morte física, eu me refiro a todos os aspectos negativos da vida,
tudo o que se opõe ao instinto de prazer. Significa até mesmo mais do que a infelicidade. Também significa perda, mudança, o desconhecido. O desconhecido pode conter algo melhor do que o estado em que se encontram, mas exatamente pelo fato ser desconhecido se torna aterrorizante. Tudo isso significa morte de pequenas maneiras. Não existe um ser humano que não morra muitas mortes a cada vida. Sua A atitude cada com dia. Opa, desculpa, a cada dia. Sua atitude com relação à morte, em todos os aspectos, determina sua capacidade de viver e vivenciar prazer. Algo te chama atenção aqui? Alguma dúvida? É, é, bem, eu diria que, sei lá, está muito claro que ele está dizendo que a gente teme esse confrontamento ou aceitação com a ideia de morte, que a gente evita isso dessas duas formas que ele cita aqui, né? Pela evasão ou pela precipitação deliberada. Eu não sei se essa precipitação deliberada seria, digamos, os processos de autodestrutividade ou de uso de drogas, ou disso, aquilo, outro, como você colocou, há tantas maneiras, né? Dirigir em alta velocidade, por aí vai. Em ambas as alternativas, há uma luta tensa contra a morte, ou seja, a gente evita se confrontar com a morte de qualquer forma, né? Então, ele não está se referindo apenas à morte física, mas é algo a nível mental, psíquico ou psicológico, que é esse confrontamento ou aceitação desse estado de fim físico, né? E que a gente vive mortes no dia a dia, né? E sua atitude com relação à morte, em todos os aspectos, determina a sua capacidade de viver e vivenciar prazer. Isso aí já é mais profundo. Eu diria que quando a gente dorme, não deixa de ser uma forma de morte diária também, né? Além de outras perdas e a própria autotransformação é uma espécie de morte que a gente vai deixando para trás os velhos conceitos, crenças, mesmo que pessoas não façam isso ao longo de uma vida, mas essa parte aqui ficou mais complexa para mim. Essa Sim. parte final, exatamente. Essa relação da relação com a morte e o prazer, ela realmente é o lado mais profundo. Só queria chamar a atenção para algumas coisas que você destacou, mas eu vou dar mais um ponto, que é, primeiro, essa clareza que ele traz a respeito das formas que a gente tenta lidar. O ser humano normal tenta lidar de duas formas com a morte. Evadindo, que é assim, vou nem pensar nisso, vou sair, vou fugir dessas reflexões, né? Não vou pensar. E a precipitação deliberada, que drogas também pode também ser uma fuga, mas pode ser também uma forma de se destruir a alimentação, correr riscos desnecessários. Por exemplo, você está num estado de ansiedade muito forte, um estado de depressão muito forte, e se cede, né, se sucumbe a ele, não vai buscar ajuda. Várias formas de meio falar assim, quer saber, deixa eu morrer logo, porque aí eu já saio dessa vida, saio dessa angústia como uma forma de precipitação. E é legal que ele fala que essas duas alternativas lutam contra a morte, mesmo a precipitação deliberada, porque não quer mais ter esse fato como uma realidade. Agora, então esse era um destaque que eu queria fazer. E outro é que quando ele fala que tem várias mortes, ele começa a dizer assim, a mudança não é só a infelicidade, não é agora eu não estou feliz, é um tipo de morte. Não. Mudar pode ser um tipo de morte, o desconhecido é um tipo de morte, perder algo é um tipo de morte. Então, às vezes, por exemplo, você vai perder um relacionamento, você decidiu que vai terminar um relacionamento. Por mais que você tenha motivos para isso, ali vai ter um lugar que é uma morte também, uma perda, ou uma perda financeira. Tudo isso ele classifica como mortes. E ele coloca o desconhecido, mas ele lembra que, às vezes, no desconhecido,
tem uma realidade muito melhor do que a realidade que está agora. Então, é um convite a atravessar esse medo da morte, né? O medo do desconhecido, para a gente poder atravessar e chegar numa situação melhor. Então, isso é o que ele vai convidar de por que fazer esse tipo de trabalho, por que não fugir nem precipitar? Porque se você atravessa aquele desconhecido, você consegue chegar num lugar melhor. E aí é que conecta com a capacidade de vivenciar o prazer. Pega uma situação que, por exemplo, há anos atrás era tensa para você, nossa, sempre que aparecia era incômodo, tal, e que você atravessou aquele problema e hoje acontece a mesma coisa e não te incomoda mais. Então, se você atravessou aquela morte, se você atravessou aquele problema, pagou o preço, né, e atravessou aquilo, você chega num estado de mais prazer. E aí é que tem uma chave maravilhosa que o Petro traz, que é, quanto mais eu atravesso situações da minha vida, e atravesso mesmo, e chego do outro lado, eu começo a vivenciar o prazer como uma realidade nova, de verdade, porque eu paguei o preço, não tem dúvida. Não é porque eu estou colocando na minha cabeça que a vida é boa. Não, a vida melhorou mesmo, porque eu sei o que eu fiz para chegar nesse novo estado. E isso é uma chave para a gente não querer pular etapas, nem antecipar nada. É a gente saber que a gente vai atravessar um caminho, e se a gente atravessar, a gente vai ter um prazer novo, genuíno. Ficou Maravilha, mais claro? sem dúvida. Opa, peraí, deixa eu ler esse. A morte e a fé. O primeiro passo é detectarem qual das duas tentativas escolheram para lidar com a morte, seja a evasão ou aquela em que temem e se inclinam em direção a ela pelo próprio medo. Pensem também na sua fé. Não tenham medo de reconhecer que, em maior ou menor grau, trata-se de uma superposição intelectual a qual se aferram por causa de sua fraqueza e de seu medo. A própria admissão franca lhes proporcionará e lhes permitirá construir fé real, fé genuína, a convicção, o saber, bem como vivenciar a experiência interior das verdades que até então só conhecem intelectualmente. Não tenham medo de serem desleais ao encararem a sua fé, onde é sobreposta devido ao terror. Assim, cultivarão a maior das forças no conhecimento, na aceitação da incerteza de morrer pouco a pouco cada dia. Não por evasão, não por negatividade, mas como parte integral da vida. Então, aqui, ele dá primeiro um passo a passo, cada um pode refletir um pouco. Por onde que eu vou mais? Em vez de pensar na morte, eu vou mais pela evasão ou eu me inclino na direção dela querendo que ela chegue logo? Cada um pode fazer essa reflexão, anotar, pensar para si. E também ele fala assim, em relação à fé, que é uma forma como muita gente tenta lidar com a morte, né? Acreditando em Deus, acreditando que tem algo melhor no futuro, etc. O quanto disso é real, porque você vivenciou e atravessou questões, ou quanto é uma superposição intelectual. Quando você acredita que você vai para um lugar melhor, então você nem lida bem, porque você fala, se eu morrer eu vou para um lugar melhor, ou dogmas religiosos, né? Então, você pode também fazer essa reflexão. E ao fazer isso, já só de você pensar que você está seguindo uma regra externa, um dogma, você já começa a melhorar um pouco. Fazer, opa, peraí, mas talvez eu devesse assumir que eu tenho medo da morte, ou assumir que eu não sei lidar com a morte, ou assumir que eu fujo. Só de você assumir, você já começa a ganhar um empoderamento nesse lugar. E sem medo de ser desleal com a sua religiosidade. Né? Falar assim, não, eu não estou sendo desleal, eu só estou incluindo que hoje eu ainda lido com a morte através do que a minha fé diz. Mas eu posso começar, e isso faz parte da construção da fé, também começar a lidar com o que acontece comigo quando eu penso na morte. Às vezes eu fico com medo, às vezes eu fico com raiva, talvez eu tenha lutos que eu não vivi, tanto de mortes físicas, quanto de projetos, quanto de relacionamentos. Então, essas mortes podem ser encaradas no dia a dia. Faz sentido? Sem Alguma dúvida, dúvida? sem dúvida, não, Sem dúvida. tranquilo.
Você pode ler, Walter? Desafios da vida. Muitos aspectos da vida civilizada são obstáculos para a bem-aventurança suprema que se poderia ter em algum grau, mesmo na Terra, mas são um resultado direto da dualidade interna que resulta da inabilidade de morrer. A vida civilizada impõe constantemente alternativas entre prazer e desprazer. Por exemplo, consideramos o trabalho um trabalho que nem sempre está de acordo com suas habilidades criativas e inclinações. Portanto, não está de acordo com seus gostos ou prazer. Além disso, as condições de trabalho, com todos os ter que, todos os diversos aspectos resultantes de fatores políticos, econômicos e sociológicos, que são resultado da dualidade interna, demandam um esforço por viver que incentiva a ambição, impulsos, compulsões. Além disso, frequentemente, confrontam o indivíduo com obrigações desnecessárias que podem ser necessárias na estrutura de sua vida atual na Terra. Isso aqui é muito para quem vive insatisfações no trabalho, mas é bem para trazer pé no chão mesmo. Alguma coisa aqui te chamou a atenção? Heitor, acho que enriquecer mais aí ajudaria a ampliar a compreensão, entendeu? Mas eu estou entendendo que ele está dizendo que os próprios desafios da vida, digamos, o momento atual em que vivemos, né? As exigências da nossa civilização atual, né? As imposições, sejam profissionais ou de vida social, o que seja, nos coloca esses desafios, né, do dia a dia, de lutar pela sobrevivência, né, de buscar meios de gerir a vida, de viver melhor, mas que a gente, da mesma forma, faz coisas que seriam desnecessárias, mas elas correspondem ao que a gente vive nesse momento, ao que socialmente demandado de nós, digamos assim, e a gente segue essa corrente, né? Mediante o estado atual evolutivo do planeta, né? E que... Sim, eu acho que você pegou bem a essência, porque ele está falando, né? Ele está começando a trazer essa questão da morte como coisa do dia a dia, não só a morte física. E aqui ele está fazendo uma ponte com a dualidade. Então, ele está começando a trazer assim que a nossa vida, o nosso dia a dia tem obstáculos, ele traz obstáculos para essa bem-aventurança que a gente gostaria. Lembra que ele falou lá a felicidade suprema que a gente busca, que não é possível na Terra? Porque ele está dizendo justamente aqui como aspectos da nossa vida não permitem essa felicidade suprema. Espera só um pouquinho. Então, que exemplo ele dá para deixar bem pé no chão? O trabalho. No nosso trabalho, onde a gente vai trabalhar, muitas vezes, e muita gente hoje em dia, por isso que tanta gente vem buscando, né, ajuda para achar seu propósito, etc. Muitas vezes esse trabalho não está de acordo com inclinações, né, com o nosso chamado de alma, com aquilo que a gente gosta de fazer. Até porque talvez a geração atual esteja buscando isso, o que também está no conflito, porque o trabalho não é visto como essência um lugar de prazer, né? Assim, hoje em dia, você trabalhar em algo não é já, que bom que você não é incentivado nesse lugar do prazer, de um trabalho como prazer. Inclusive, tem certas buscas nessa direção que também são distorcidas. Fala assim, não posso ter incômodo nenhum no trabalho. E é o que ele está trazendo aqui. Nosso trabalho ele vai ter ques, vai ter fatores políticos, econômicos, sociológicos que são reflexos de dualidades. Então, num campo onde tem, por exemplo, você quer dar prazer para o seu colaborador, mas você tem lucro, você tem que pagar os acionistas. Essas dualidades vão gerar conflito.
E aí, a ideia que ele traz é como a gente lida com isso, porque lá no fundo a nossa alma vai falar assim: nossa, tem que gerar lucro, de repente isso é desnecessário, o que precisa é a gente fazer bem para a humanidade. Mas, na estrutura atual, isso é necessário. Então, é desnecessário em essência, mas é necessário pela estrutura que a gente vive. Então, esse lugar, né, é um lugar que é muito profundo, onde a gente começa a unificar as dualidades, que ao mesmo tempo é desnecessário e ao mesmo tempo é necessário. Então, não sei se isso ficou claro. Deu para entender que é desnecessário num sentido mais profundo, mas é necessário por causa do nosso estado atual. Não, claro, sem dúvida. Mas aí, para mim, caberia uma pergunta. Qual Hum, seria a melhor forma de lidar com esses aspectos da dualidade do mundo, né? Não só apenas do nosso mundo interno, né? Digamos, é mais fácil de entender como, mas como lidar melhor com essa dualidade do mundo externo, do externo, com todas essas diferenças e desafios, sejam econômicos, políticos, sociais, clima, etc., etc., morte, terremotos, furacões, dor, sofrimento. Como é que seria isso? O que é que você Então, sugere a o respeito? convite que o Petro faz, na minha visão, é ver o que chega para você, qual o seu desafio. Então, de repente, eu mesmo, eu estava num trabalho, eu trabalhei 20 anos em multinacionais, né? E fui vendo o quanto eu queria interagir com aquilo. E cada um pode fazer isso. E nem todo mundo precisa mudar de carreira. Tem gente que adora trabalhar em empresa dentro de estrutura. Aquilo potencializa a pessoa. Mas numa área desse trabalho, ela tem conflito. Então, onde existe conflito, você pode identificar pequenas mortes, dualidades. E se cada um vai lidando de fato com cada dualidade, a pessoa vai começando a ficar melhor. E Uhum. nesse melhor, ela melhora o mundo. Porque a gente não vai ter o poder de mudar, sei lá, a guerra na Ucrânia Acabar a fazendo guerra, aqui. por exemplo, sim. É. Mas eu posso começar a acabar com as minhas guerras internas, aonde eu não fujo, não precipito, mas enfrento, atravesso. E se eu faço isso, eu começo a ter um efeito sobre as pessoas à minha volta. Convido outras pessoas a fazer o mesmo. E então a gente consegue lidar com as nossas dualidades que aparecem para nós, que é como se fosse o nosso pacote. E isso tem um efeito sobre as pessoas à nossa volta. Ficou mais claro? Vamos lá, então. Você pode ler, Walter? O anseio exagerado. Há mais um conflito e confusão que gostaria de mencionar. No decorrer deste trabalho, talvez tenham se tornado cientes do desejo de felicidade, amor, realização. Descobriram que muito desse anseio representa a falta de satisfação quando criança, que agora se manifesta na ânsia exagerada. Com essa consciência, libertam-se, em certa medida, da necessidade ansiosa. Não obstante, é necessário que compreendam de onde se origina a demanda descomedida. As palavras desta palestra os ajudarão a explicar o porquê da criança ter necessidade excessiva. Esta se origina da vaga memória incrustada no espírito. Vocês podem se perguntar: se esse desejo tem origem divina, por que então não é saudável? A resposta é: porque é impossível ter demandas tão excessivas gratificadas nesta terra com a realidade que a humanidade criou. Caramba, que resposta. Uhum. O que te É, chamou a atenção nessa resposta? não, exatamente a formulação da pergunta, né? Porque quando você falou no início, né, através das palavras do guia, dizendo que a gente não podia ter uma satisfação completa na Terra, e eu, de certa forma, pensei,
Bem, há essas razões, mas se a gente, de certa forma, em teoria, antes de vir, talvez fosse mais feliz, por que agora não é? Né? O que encobre esse estado? Né? O que cria essa situação? E aí está a resposta. A resposta é que nós, por isso ou por aquilo, né? E, claro, todas as explicações para esse por isso ou por aquilo, criamos essas condições que talvez seja a ilusão, o materialismo, é, a não consciência de quem somos como criaturas de verdade, né? Que estamos aqui em aprendizado, né? Temporariamente, e que a condição que nós criamos de ilusão e de não percepção dessa dualidade em nós levou a essa confusão toda, pelo menos inicialmente é o que me parece, entendeu? Aí vou te ouvir para Isso, poder ver se faz é, algum sentido o que eu pensei. não, isso que você falou me deu uma imagem muito clara, assim, nós como almas, né, escolhendo encarnar. Sim. O que essa frase traz é que esse lugarzinho para onde a gente escolheu encarnar, se a gente olha de fora, ele tem luz e sombra. Uhum. Ele não tem só luz. E a gente escolheu mesmo assim. Então, a realidade que a humanidade criou é um lugar onde ainda existe guerra, fome, pobreza. Então, e a gente vive, a gente não só escolheu viver aqui, para quem acredita numa reencarnação, mas mesmo quem não acredita pode só aceitar essa realidade. Tem muita coisa triste que acontece ao nosso redor. Se a gente pegar, né, se pegar o desmatamento da floresta, é triste. E está criado assim, né? Porque isso foi permitido por várias instâncias, de várias formas. O fato de termos países riquíssimos e países paupérrimos está criado assim. Então, isso vai fazer parte, isso vai nos angustiar. Se a gente amplia ainda a nossa sensibilidade, isso vai nos angustiar. Não tem jeito. Vai. Principalmente quanto mais sensível a gente fica. Mas, ao mesmo tempo que nos angustia, também nos mobiliza a fazer algo a respeito, a fazer um movimento para transformar em algum grau essa realidade que a gente vive. E aí tem também uma coisa assim: se você faz no seu espaço melhora, e isso é justo. Você não tem que necessariamente ajudar o outro. Mas o que você faz para melhorar o seu espaço, aí seu espaço fica bom, comemora, porque o outro tem a possibilidade de fazer o trabalho dele também. Agora, pode falar. Não, desculpe. Não, pode Tá. continuar. É que ele traz uma outra questão aqui no começo desse trecho, que é o seguinte: muitas vezes a gente tem esse anseio exagerado. Fala assim, eu vou iluminar, eu vou ser super espiritualizado, ou eu vou ganhar muito dinheiro, muito mais do que eu preciso, eu vou ter muito sexo, ou seja, todo anseio exagerado, a gente pode olhar se nós, quando crianças, não tínhamos ali essa ânsia. Sei lá, eu tive pouco dinheiro quando eu era jovem. Então ficou lá dentro, ainda que eu não tivesse, né, como chama, reconhecido isso, talvez ficou lá guardadinho em um lugar e eu nem permitia, porque não, isso aí eu vou estar sendo ganancioso, tal. De alguma forma eu abafei isso. Isso pode, na vida adulta, mais para trás, gerar um anseio exagerado por dinheiro. E eu nem sei, tá tão exagerado que eu nem sei por quê. E aí às vezes você lembra, não, acho que quando criança eu era muito ansioso por dinheiro, não tinha como, mas agora que eu tô adulto, eu tô soltando essa ansiedade toda. E não é ganância necessariamente. Às vezes é só tentar atender uma vontade dessa criança. Por isso que ele fala assim, ó, é necessário que compreenda de onde se origina essa demanda descomedida. Então, é um pequeno alerta também para a gente voltar lá e reconhecer se na nossa história de criança tinha algumas demandas que hoje a gente está pondo como exagerado. Ficou mais Você, claro? não, sem dúvida, não, muito, muito legal, muito interessante, muito importante realmente é se mergulhar nisso aí e se questionar muito sobre isso, né? Mas você acha que as razões fundamentais para toda essa situação
que a humanidade criou dentro da vivência na Terra, como a própria guerra, né? Ou as guerras que tem tantas aí, acho que são aproximadamente 30 guerras que existem no planeta nesse momento. Você acha que as razões principais para isso seriam o orgulho e o egoísmo? Olha, como eu gosto de uma professora que, quando eu fiz uma pergunta me pedindo uma explicação, ela falou, tem 1000 respostas possíveis. Porque, assim, a gente tem... Só no que ele começa essa palestra, ele fala que cada um de nós tem batalhas internas. Então, a gente tem 7 bilhões de guerras. O que eu sinto é que, na verdade, essas guerras externas que a gente vê são reflexos, sabe? Pode ter mais o componente do medo, pode ter da teimosia, pode ter do orgulho, pode ter o egoísmo, pode ter a ignorância, né? A guerra, eu considero, via de regra, um movimento de eu inferior. Pode até ser, às vezes, de máscara, uma máscara da agressividade, para não querer olhar, mas em escalas grandes, eu considero que a principal energia é de eu inferior. E tem Mas eu muita, não né, me movimento. referi, mas eu não me referi especificamente à guerra, eu me referi às misérias humanas. Se a gente poderia, digamos, resumir em essência que o orgulho e o egoísmo são duas bases, né? Os dois sustentáculos para toda essa dor, sofrimento, ignorância, tudo que vem como reflexo, né? Então, Você e o que eu estou dizendo é que eu não acredito que exista assim uma regra, de novo, aquela sim, generalização. Até porque tem uma outra palestra que eu vou dar que chama do egoísmo. E o egoísmo tem um componente positivo. não, assim como o orgulho também, né? O orgulho também, todas as negatividades têm uma semente positiva. Então, tem isso, ou seja, orgulhos e egoísmos que podem gerar riqueza, abundância, felicidade, né? Tem essa transformação, e também tem a realidade de cada um. Por exemplo, medo é um componente imenso para gerar miséria. Mas todo mundo que está na miséria por medo? Não dá para dizer. Eu, pelo menos, não consigo afirmar isso. Agora, olhando cada indivíduo, você vai conseguir olhar aonde ele está criando miséria, aonde ele está criando abundância, já no hoje. Então, eu prefiro ter um olhar mais individual para isso. E saber que o que se manifesta fora é uma soma do dentro de cada um, né? Das batalhas e das bênçãos que cada um, e das maturidades, vamos dizer assim, que cada um tem dentro de si. Tudo bem? E aí, vamos falar da maneira saudável. Vou ler. Há, com frequência, um conflito quando a gratificação da realização de um desejo pode, ao mesmo tempo, ser prejudicial para outra pessoa e precisam decidir entre o seu prazer, que é propósito divino, e o desprendimento, que também é propósito divino. Como se deve lidar com essa dualidade? Não é possível vivenciar a verdadeira bem-aventurança em detrimento de outro alguém. A gratificação instantânea, o jeito da criança, com frequência impõe a alternativa entre o próprio prazer e o prazer da outra pessoa. Quando o seu anseio por felicidade não é instantaneamente satisfeito, também isso aparenta a morte. Com frequência, parece uma angústia desoladora, e nesse sentido se parece com a morte para vocês. Quando abrem mão da gratificação instantânea com a atitude de ainda assim desejar obter, em princípio, aquilo que buscam, corresponde à maneira saudável de lidar com a morte. Então, o que ele está trazendo aqui? Primeiro, que existe uma maneira saudável de lidar com as dualidades em si, e também quando você tem um desejo válido, genuíno. Aquilo que eu falo, não, mas isso aqui é válido, é genuíno. O que não acontece? Esse não acontece tem de baixo um jeito da criança que está dizendo, na verdade, o seguinte: por que não acontece já? Por que não acontece agora? Ela quer essa gratificação instantânea, porque eu fiz um movimento, então eu preciso ser gratificado instantaneamente. E talvez, se ela fosse gratificada instantaneamente, seria ruim para ela ou para outra pessoa.
Porque talvez esse movimento muito positivo não é a hora da outra pessoa ainda, a outra pessoa que está envolvida. Então, ela vai segurar, porque não é bom para ela ainda. O que não quer dizer que você não precise manter esse desejo vivo. Vai lá, né, mantendo, caminha na direção, e às vezes aquela outra pessoa, no determinado momento, vai chegar, vai se conectar e vai sentir que aquele é o momento de dar um passo. No processo terapêutico, isso é gritante, assim, né? Tem, às vezes, pessoas que falam, fulano devia fazer terapia. A pessoa até convida, mas se não é a hora da pessoa de começar um processo terapêutico, ela não vem. E tudo bem, né? Quem é terapeuta sabe, a pessoa chega na hora que ela está pronta para fazer o caminho dela. E isso vale para várias coisas, onde você tem ideias ótimas para o outro, e às vezes o outro não está naquele momento. Tudo bem. Então, esse lugar de saber que, não, você continua acreditando que é bom para outra pessoa, mas você vai fazendo a sua parte, é um lugar onde você consegue sair desse imediatismo da criança e começar a fazer um passo a passo, manter o seu passo e saber que também o outro vai chegar no momento adequado. Ok? Ok. Você pode ler esse último, Walter? Vencendo a dualidade. E à medida que se tornam mais fortes, da maneira saudável, vivenciarão o fato de que, na verdade, terminam por satisfazer seu desejo conforme seu crescimento. Dessa forma, não tem como evitar se tornarem conscientes da ilusão da morte física real, não pela sobreposição intelectual, mas por sua força para lidar com a morte que se dá pouco a pouco, diariamente, e que é confrontada da maneira saudável. O que fica dessa frase para você? E o guia está nos dizendo que, a partir do momento em que a gente tome consciência, aceite a vida, aceite os fatos como eles são, e até os nossos desejos, que a gente saiba postergar ou administrá-los de forma melhor, ou aceitar as perdas, as dores, o próprio sofrimento e os desafios, né? As mortes diárias, que isso irá permitir, a partir dessa aceitação da vida como ela é, nós como somos, né? Isso irá ajudar a gente a ir aceitando, né, a vida e a morte como são, de acordo às nossas capacidades, habilidades e no grau de evolução no qual nos encontramos. E você pegou uma chavezinha importante, que é essa vivência diária. Imagina algo que você vive uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, você vai ficando bom naquilo, né? Então, se a gente faz isso com as pequenas mortes do dia a dia, sem fugir nem precipitar, a gente pega, nossa, hoje foi difícil isso aqui, mas eu atravessei, eu enfrentei. Aí você aprende a enfrentar aquele problema dia a dia e ter a consciência de que aquilo é uma pequena morte para o seu emocional, né? Não ter a coisa na hora que você quer é uma morte para um lado nosso imaturo. E aí você enfrenta de novo, enfrenta de novo. Várias pequenas mortes. Vai chegar no fim da vida, você tem lá, sei lá, 365 dias no ano, 33.600 em 10 anos. Então você tem aí, sei lá, 20.000 mortes que você treinou ali diariamente, né? Sempre tem várias durante o dia, mas pegar uma por dia, você tem aí 20.000, você já fez 20.000 vezes com essa consciência. Quando chegar a morte física, é só mais uma que você vai ter que lidar e você está pleno nesse momento, porque você aprendeu pela repetição e pela consciência a confrontar esse momento de forma saudável. Então, isso é o lugar
aonde ele traz, e também lembra que se a gente começa a se tornar mais forte, a gente consegue satisfazer o nosso desejo, sem prejudicar o outro. A gente realiza o nosso e o outro ainda é beneficiado. É isso que você falou, me lembrou o seguinte, me lembrou que eu sempre busco manter uma frequência vibratória que me traga mais alegria, mais estado de felicidade e tal. E quando eu me entristecia, isso me abatia, né, e tal, etc. Aí, eu não sei se você conhece um poema de Rumi que fala exatamente sobre a, a casa de Casa de hóspedes. hóspedes, sim. Exatamente. Então, é um dia em minha vida, a casa de hóspedes aconteceu comigo, ou seja, os visitantes indesejados, né, adentraram a minha casa interna, varrendo toda a mobília, mudando tudo, ou seja, tristeza, desânimo, etc, etc, né? E eu percebi que eu gostei daquilo porque, pela primeira vez, eu podia observá-los e não apenas temê-los. Sim. Então, isso foi um passo muito legal, porque eu exercitei isso durante muito tempo. Hoje em dia, ainda não gosto quando o meu astral cai, eu gosto de estar com o astral lá em cima, mas eu lido de forma melhor com a visita, né, dos hóspedes da casa de Rumi. Então, isso foi legal. Muito bom. É um poema que nos convida a, o que quer que a gente esteja sentindo, a gente aceitar como uma emoção válida. Muito bom. Muito bem. Então, para quem está aqui ao vivo e para quem está vendo gravado, eu vou convidar a gente para fazer um fechamento. Convidar você a fechar um pouco os olhos, respirar tranquilamente. Nesse momento, vamos nos conectando ao Guia do Petro, pedindo bênçãos e abrindo nosso coração para as últimas palavras do guia nessa palestra e também para depois ficarmos um pouco em silêncio, absorvendo as melhores energias que pudermos receber. Esta não foi uma palestra fácil, meus amigos. Ela lhes dará muito em que pensar e material para progresso. Sejam abençoados cada um de vocês. A força e o amor divinos os envolvem. Isso é uma realidade. Que possam senti-la e levá-la consigo para as suas vidas. Sejam abençoados, fiquem em paz, estejam em Deus. Nesse estado, convido você a se perguntar qual foi o principal aprendizado que você captou nessa palavra. E assim finalizamos a aula aberta de hoje. Muito bem. Walter quer compartilhar o principal aprendizado? Eu acho que foi tomar consciência, mais uma vez, que eu tenho muito a aprender sobre mim mesmo. O guia sugere que a gente leia cada palestra 25 vezes. Eu acho que eu vou precisar ler mais do que isso e fazer isso para mim mais do que nunca, porque é muito por aprender, mas vamos ter paciência e aceitar o que somos, lutando, evidentemente, para nos melhorarmos, mas é isso aí, a caminhada de acordo com o que é possível.
Muito dando o bom. nosso melhor, claro. Tá. É isso aí. Sempre tem muito a aprender. E semana que vem, uma palestra que vai falar da nossa queda como almas. Então, nós, como almas, caímos. É uma palestra bem, como eu diria, metafísica, espiritual, mas que dá uma visão muito palpável de como a gente chegou a esse estado de onde estamos agora. Bom, quem quiser, também está vendo gravado, pode anotar seu principal aprendizado, se inscrever no canal, e semana que vem estaremos aqui, segunda-feira, 1h. Tá bom? Obrigado, Walter, por ter vindo. Obrigado a todos Obrigado. vocês Valeu, aí que Heitor. estão Valeu você. vendo. Valeu Um você. grande abraço. Grande abraço também. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Boa semana.